Marcos capítulo 9. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Versículo 35. Em Cristo, Deus incidiu sobre o mundo a revelação de seu reino e de seu caráter. Através de sua vida, de suas palavras e perfeita obediência, Jesus anunciou a chegada do reino de Deus, a começar por sua morte e ressurreição e pela dispensação dos dons do Espírito Santo na vida de seus escolhidos. E um vislumbre do reino foi manifestado na ocasião da transfiguração. Levando consigo a Pedro, Tiago e João, Jesus lhes revelou a glória do reino eterno. Aqueles discípulos haviam crescido ouvindo sobre como seria a libertação de Israel pelo Messias, de como o Cristo os libertaria do jugo romano e estabeleceria seu trono em Jerusalém. Atordoado por tão sublime experiência, Pedro logo cuidou em sugerir edificar ali mesmo o que poderia ser a sede militar de Jesus e de seu reino. A aparição de Elias certamente os intrigou, como se fosse o cumprimento da antiga profecia. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Jesus, porém, desmistificou a profecia ao afirmar que Elias já veio, referindo-se a João Batista. Mateus capítulo 11, versículo 14. Aquele momento no alto do monte representava o começo e não o fim. Pedro, Tiago e João foram chamados por Cristo em momentos específicos de seu ministério e foram ensinados a guardar silêncio de alguns destes momentos até o tempo oportuno. E o capítulo de hoje apresenta algumas situações que revelam quanto os discípulos ainda precisavam aprender antes de assumir o posto de embaixadores do país celestial. É quando a obra de Deus avança, quando subimos ao monte da comunhão para encontrar Jesus, que Satanás aguarda a nossa descida para tentar nos perturbar. Aquele pai estava sobremodo aflito e frustrado pelo fracasso dos discípulos. Foi em busca então de seu último recurso. Jesus viu a sinceridade de seu coração e, mesmo em face da sua confissão de incredulidade, a cura do seu filho também simbolizava a cura de sua fé. As forças espirituais do mal precisam ser combatidas por meio de oração e jejum. Foi assim que Jesus venceu o inimigo no deserto. E para que sejamos vitoriosos com ele, necessitamos nos desarmar do orgulho e da cobiça e nos revestir de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11. A discussão dos discípulos sobre quem era o maior só reforça o fato de que a jornada cristã é um processo diário de aprendizado e transformação. Jesus precisava desconstruir as ambições insensatas de seus discípulos para então edificar em seus corações o fundamento do reino dos céus. Suas palavras ouvidas e praticadas com a simplicidade de uma criança. E da discussão sobre uma posição privilegiada no reino celeste, Jesus apontou o singelo ato de oferecer um copo de água a um filho seu como algo digno do galardão. Precisamos subir ao monte da comunhão com Deus e sair de lá com a provisão necessária para atender às necessidades de todos quanto o Espírito Santo colocar em nosso caminho. Pois aquele que não abre mão de tudo o que o faz tropeçar, acabará servindo de tropeço para outros e recebendo o destino fatal preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Amados, precisamos ter sal em nós mesmos e paz uns com os outros, se quisermos entrar no reino de Deus. Necessitamos vigiar, orar e trabalhar a fim de que Jesus diga a respeito da nossa geração que de maneira alguma passaremos pela morte até que vejamos ter chegado com poder o reino de Deus. O reino que começou em Cristo ressuscitado se revelará no fim em Cristo glorificado. Jesus revelou aos discípulos a sua morte e ressurreição, e isto ele expunha claramente,
Marcos capítulo 8, versículo 32. Mas seus corações ainda endurecidos não compreendiam o significado de tal predição. Que possamos, contudo, compreender o que Jesus nos expõe com clareza. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. E como os discípulos no Pentecostes, que cheios do poder do Espírito Santo, recebamos os últimos pequeninos que Jesus aguarda para a salvação. Oremos, amados. Santo Deus, assim como o sal antigamente, além de ser usado para dar sabor, também servia como moeda para purificar e para conservar, dá-nos do sal celestial, teu Espírito em nós. Não há mais tempo a perder para ficarmos discutindo ou competindo uns com os outros. Reconhecemos, Senhor, que é tempo de arrependimento e santificação. É tempo de reconhecermos o imenso sacrifício de nosso Redentor e a nossa completa dependência de sua graça e justiça. Ajuda-nos, Pai. Ensina-nos a Te servir e servir ao nosso próximo com amor. Queremos andar contigo e Te conhecer cada dia mais. Continua falando conosco através da Tua palavra, pois é maravilhoso ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, cidadãos do Reino dos Céus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.